Paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para gravar mais uma aula do nosso curso de teologia e quero que você, que é meu aluno, por favor, já dê um like. Se não é inscrito, se inscreva. Para quem não me conhece, quem caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, estava pesquisando sobre teologia, cristologia, algo desse tipo. Por favor, dê um like, se inscreva. Talvez você não me conheça, mas meu nome é Sandra Raquel, sou pastora da Assembleia de Deus Missão para o Mundo, sou professora de Bíblia há mais de 20 anos, sou bacharel em teologia, com pós-graduação em Novo Testamento e estamos aqui gravando essas aulas pelo canal da AD Missão para o Mundo. Você é nosso convidado de estar ali vendo os vídeos da nossa igreja, os cultos, as lives, os podcasts, tudo para a honra e glória do Senhor Jesus e para o seu crescimento espiritual. A aula de hoje é o encerramento da matéria de Cristologia e nós vamos falar sobre Jesus no Getsemane. Você que é meu aluno, que tem a apostila ou PDF, acompanhe por favor. Você que não é, mas gostou, está gostando das aulas, faça anotações, faça perguntas, escreva aí nos comentários, que isso vai ajudar o canal a crescer. Vamos começar? Getsemane, o vocábulo proveniente do aramaico Getshemen, significa prensa de azeite ou lugar de azeite. Era um jardim localizado a leste de Jerusalém, além do Vale do Ribeiro de Cedron, próximo ao Monte das Oliveiras. Isso está registrado em Mateus, capítulo 26, versículo 30. Jesus no Getsemane é um momento extremamente importante e belo e lindo da história do nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim no qual ele entrou e seus discípulos. Isso está em João, capítulo 18, versículo 1. Após celebrar a Páscoa, Jesus seguiu acompanhado de 11 apóstolos para o Getsemane. Mateus 26, 36. Ao se aproximar da entrada do jardim, convidou Pedro, Tiago e João para irem mais adiante com ele e vigiarem enquanto orava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Lucas 22, 44. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo ou quebrantá-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação de pecado. Isaías 53, 10. Veja que a profecia de Isaías se cumpre ali no jardim do Getsemane. O simbolismo do Getsemane, assim como o primeiro azeite prensado era considerado a primícia do Senhor, Jesus foi moído e prensado por causa dos pecados do mundo. O Getsemane representa o lugar da entrega, da dor e da submissão total à vontade do Pai. Antes da cruz, Cristo enfrentou intensa angústia espiritual, emocional e física. Tudo isso antes da morte. Vamos ver um pouquinho sobre o suor de sangue? Apenas o escritor, o evangelista Lucas descreve sobre o suor de sangue. A agonia, a pressão enfrentada por Jesus ocasionaram o rompimento de vasos sanguíneos em alguns pontos do corpo, fazendo com que o sangue se misturasse ao suor através das glândulas sudoríparas. Esse fenômeno é conhecido como hematidrose. Hematidrose. Acertei agora. Hematidrose. E pode ocorrer em situações de extrema angústia e sofrimento emocional.
é um tipo de um estresse muito grande, extremamente forte, para que esse fenômeno aconteça. Judas, o que aconteceu com ele? Judas Iscariotes revelou ser uma figura complexa, cuja história é marcada pela proximidade com Cristo e pela escolha deliberada de traí-lo. Embora seu nome tenha se tornado sinônimo de traição, o estudo da Bíblia oferece lições profundas sobre cobiça, arrependimento e escolhas do coração humano. Salmos 41, 9. Identidade e origem. O nome Judas deriva do hebraico Yehudá, que significa louvado seja. Iscariotes significa homem de Queriote, uma cidade da Judéia. Isso o diferenciava dos outros apóstolos que eram galileus. Sua função no grupo. Judas era o guardador da bolsa, ou seja, o tesoureiro do grupo. Entretanto, a Bíblia afirma que ele era desonesto e costumava furtar o dinheiro que ali era depositado. Olha aí o caráter que não foi transformado. Mesmo andando com Jesus, ouvindo os seus ensinamentos, ainda assim o seu caráter não havia mudado. Motivações para a traição. A traição de Jesus por 30 moedas de prata, valor correspondente ao preço de um escravo, na época não foi um ato isolado, mas o ápice de um processo interno. João 18, 2 e 3. Ou seja, não foi uma coisa que aconteceu de repente em Judas, foi algo que já vinha acontecendo e foi só crescendo. Como ele não se atentou para cortar o mal foi cada vez crescendo. Avareza e cobiça. Seu amor ao dinheiro é citado como fator crucial. Judas criticou a unção de Jesus com um perfume caro, alegando que o valor deveria ser entregue aos pobres, quando na verdade desejava o dinheiro para si. Segundo ponto, decepção messiânica. Alguns estudiosos sugerem que Judas esperava um Messias político que libertasse Israel do domínio romano. Ao perceber que o reino de Jesus não era deste mundo, sentiu-se frustrado. E o terceiro, influência espiritual. Os evangelhos mencionam que em determinado momento, Satanás entrou nele, aproveitando-se das brechas existentes em seu caráter. Viu só? Mesmo convivendo com Jesus e tendo oportunidade de aprender com ele, ele não fechava as brechas da cobiça, da avareza, da frustração por ter por ter idealizado o Messias e aquele que ele estava convivendo não ser o que ele esperava, e tudo isso abriu uma grande brecha para a influência do inimigo. Fim de Judas e o seu remorso. Após a condenação de Jesus, Judas foi tomado por um profundo remorso, porém não por um arrependimento genuíno que conduz à vida. O arrependimento é diferente do remorso. O remorso faz a pessoa não aceitar o perdão, ela não se perdoa. E o arrependimento é justamente o oposto, é quando a pessoa busca o perdão porque ela quer ter uma vida nova. A tentativa de devolução, ele tentou devolver as moedas aos sacerdotes, declarando: pequei, traindo sangue inocente. E então vem a sua morte. Em Mateus 27:5 relata que Judas lançou o dinheiro no templo e em seguida foi enforcar-se. Os sacerdotes compraram um campo com dinheiro e utilizaram como cemitério para estrangeiros, pois afirmavam: é preço de sangue. Por isso, o local passou a ser chamado Aceldama,
termo aramaico que significa campo de sangue. Atos 1:19. Em Atos 1:18, descreve que Judas caiu de cabeça, seu corpo se rompeu e suas entranhas se derramaram. Muitos teólogos conciliam os dois relatos, sugerindo que após o enforcamento, a corda teria se rompido, causando a queda do corpo de Judas. E agora vamos para a crucificação de Jesus. A crucificação de Jesus, ocorrida por volta do ano 30 a 33 depois de Cristo, foi uma execução romana brutal, projetada para causar sofrimento extremo, asfixia e vergonha pública, resultando na morte por choque hemorrágico, falência respiratória ou infarto. Jesus foi açoitado, carregou a cruz, foi pregado pelos pulsos, mãos e pés e morreu no Calvário. Comece a imaginar, olha, o quanto o Senhor sofreu por mim e por você. Aspectos históricos, bíblicos, o julgamento. Jesus foi condenado por Pôncio Pilatos após pressão do Sinédrio, sendo acusado de se proclamar rei dos judeus. O caminho até o Calvário, enfraquecido pela flagelação, Simão de Cirene foi forçado a carregar a cruz. E finalmente a crucificação. A crucificação ocorreu no local chamado Gólgota, entre dois ladrões. A inscrição INRI, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. O I é o J, no nosso idioma é J, no idioma hebraico, aramaico é o I, foi colocado acima da cruz. Morte e sepultamento. Jesus morreu após cerca de 6 horas de agonia. Por acelerar a morte dos condenados, os soldados quebravam as pernas dos outros, quebravam as pernas dos condenados. Neste caso, quebraram as pernas dos outros dois crucificados, que eram 2 ladrões, mas não as de Jesus, pois ele já estava morto, cumprindo assim as profecias de que nenhum osso do seu corpo seria quebrado. Seu corpo foi entregue a José de Arimateia, que realizou o sepultamento. O sofrimento físico de Jesus é chamado de anatomofisiologia. Aí nós temos a flagelação, a fixação dos pregos, pelos pulsos, a asfixia progressiva e o sangue e a água. Eu não vou mais entrar nesse ponto, já li bastante aqui, mas para você entender, deixa eu só pegar só um pouquinho. Por exemplo, a flagelação. O açoitamento prévio realizado com o flagrum, que era um chicote contendo bolas de metal e fragmentos de ossos, causavam profundas lacerações e grande perda de sangue antes mesmo da subida ao Calvário. Foi esse flagelo que Jesus sofreu. A fixação pelos pulsos, os pregos eram cravos nos pulsos, espaço de destote, que é esse espaço que fica aqui, e não nas palmas das mãos, pois estas rasgariam com o peso do corpo. Este procedimento atingia o nervo mediano, provocando dores intensas, frequentemente comparadas a choques elétricos constantes. Asfixia progressiva. Na cruz, o corpo permanecia em posição de inspiração permanente, ou seja, sempre tomando fôlego. Para conseguir expirar, soltar o ar, a vítima precisava erguer-se, apoiando-se nos pés pregados, o que gerava uma extrema exaustão muscular e, posteriormente, a falência respiratória. A perfuração do lado de Jesus, aqui a parte da água e sangue, lá em João 19:34, resultou na saída de sangue e de um fluido transparente, possivelmente relacionado ao derrame pericárdico ou pleural, indicando insuficiência cardíaca aguda provocada pelo trauma extremo. E agora
nós vamos para a ressurreição de Jesus, porque todo esse sofrimento era necessário para que Jesus depois aparecesse glorioso. Se os inimigos pudessem, se os inimigos possuíssem o corpo, poderiam tê-lo exibido para destruir o movimento cristão. Por outro lado, se os discípulos tivessem roubado o corpo, dificilmente aceitariam morrer como mártires por uma mentira criada por eles mesmos. Ou seja, a ressurreição de Jesus é real, porque se os inimigos tivessem pego o corpo dele, iriam exibir. Se fossem os seus discípulos que tivessem roubado, eles não iriam morrer por uma mentira. As aparições de Jesus, os relatos bíblicos afirmam que Jesus apareceu a indivíduos como Pedro e Tiago e também a grupos, incluindo os 11 discípulos e mais de 500 pessoas ao mesmo tempo. 1 Coríntios 15, do 3 ao 8. A transformação dos discípulos, homens que antes estavam escondidos e amedrontados, tornaram-se pregadores corajosos, enfrentando perseguições e até a morte, para testemunhar que haviam visto Cristo ressuscitado. E teve ainda o papel das mulheres. Na cultura judaica da época, o testemunho feminino não possuía valor jurídico. Se a narrativa fosse inventada, dificilmente os autores colocariam mulheres como as primeiras testemunhas da ressurreição. Entretanto, os evangelhos destacam Maria Madalena como uma das primeiras pessoas a testemunhar o Cristo ressurreto. A natureza do corpo ressurreto. A Bíblia descreve o corpo de Jesus após a ressurreição como um corpo glorificado, possuindo características físicas e sobrenaturais ao mesmo tempo. É o nosso corpo que teremos quando formos glorificados igualmente com Cristo. Um corpo físico. Jesus podia ser tocado, possuía as marcas dos pregos e chegou a comer diante dos discípulos. Isso está em Lucas 24, do 39 ao 43. E um corpo sobrenatural. Após ressuscitar, Jesus atravessava paredes, aparecia e desaparecia repentinamente. Em alguns momentos, não era reconhecido imediatamente pelas pessoas, como ocorreu no caminho de Emaús com aqueles 2 discípulos. Significado teológico da ressurreição. A ressurreição de Jesus possui importância central para a fé cristã, pois confirma a vitória de Cristo sobre a morte, valida a sua obra redentora e sustenta a esperança da vida eterna. Se Cristo tivesse morrido, mas não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria em vão. Primeiro, a justificação. A ressurreição prova que o sacrifício de Cristo na cruz foi aceito por Deus como pagamento pelos pecados da humanidade. As primícias dos que dormem. O apóstolo Paulo chama Jesus de as primícias dos que dormem, indicando que a sua ressurreição é o modelo e a garantia futura da ressurreição de todos os crentes. Confirmação da divindade de Jesus. A ressurreição é o selo final que confirma a identidade de Jesus como Filho de Deus. E aí nós temos ainda as teorias contrárias e as respostas apologéticas. Então, as teorias contrárias à ressurreição, mas também as respostas de defesa, apologética de defesa. Ao longo da história, surgiram diversas tentativas de negar a ressurreição de Cristo. Entretanto, os argumentos apresentados não conseguem explicar satisfatoriamente os fatos históricos registrados. Teoria do desmaio. Essa teoria afirma que Jesus não morreu realmente, apenas desmaiou. Qual é a resposta? O intenso trauma físico sofrido por Jesus, juntamente com a perfuração da lança no coração, torna
praticamente impossível a hipótese de sobrevivência. Havia casos em que o indivíduo já morria lá no flagelo, né? Quando estava sofrendo os açoites, o indivíduo já não suportava e morria. Imagina todo esse processo e o período que ele ficou pendurado na cruz e ainda a lança no coração. Impossível sobreviver. Teoria do roubo do corpo afirma que os discípulos teriam roubado o corpo de Jesus para sustentar a narrativa da ressurreição. A resposta em defesa é que essa teoria não explica as diversas aparições posteriores de Cristo, nem a transformação radical dos apóstolos, que até morreram testemunhando que Jesus estava vivo. Teoria da alucinação. Defende que os discípulos estavam emocionalmente abalados e imaginaram ter visto Jesus ressuscitado. Vamos para a resposta? Alucinações são experiências individuais e subjetivas. Não ocorrem simultaneamente com centenas de pessoas. Não inclui interações físicas, como conversas, toques e refeições. Ou seja, a ressurreição transformou a cruz, antes símbolo de vergonha, sofrimento e derrota, em um símbolo de triunfo. Que coisa mais linda! E aí eu também trouxe aqui na apostila um bônus, que é um quadro com as aparições de Cristo ressurreto. Após a ressurreição, Jesus apareceu para as seguintes pessoas. E aí eu coloquei aqui uma lista enorme de pessoas que Jesus apareceu após a ressurreição, como um bônus para os nossos alunos que têm a apostila. Então, você que tem a apostila, consulte, vá na sua Bíblia e verifique versículo por versículo. Um bom estudioso da Bíblia, um bom teólogo, ele é também um bom pesquisador. A ascensão de Jesus. Já estamos caminhando para o final da nossa apostila. E aí, na próxima aula, a gente já estará apresentando para vocês a prova em PDF. A ascensão de Jesus Cristo é o evento bíblico ocorrido 40 dias após a sua ressurreição. Durante esse período, Jesus provou sua humanidade ressurreta e ensinou aos discípulos acerca do reino de Deus. A ascensão aconteceu próximo a Betânia, no Monte das Oliveiras, diante dos apóstolos, e foram abençoados por ele, Jesus subiu ao céu, coroando sua missão terrena, relatada em Atos 1 e nos evangelhos. A ascensão representa a entronização de Cristo à direita de Deus, a promessa do Espírito Santo e a garantia de sua segunda vinda. Principais aspectos da ascensão: finalização da missão terrena. Jesus cumpriu plenamente a sua obra na terra, obedecendo ao Pai em tudo e retornou à glória celestial. Segundo, entronização como rei. Jesus assumiu sua posição de autoridade suprema sobre os céus e a terra, assentando-se à direita do Pai. Terceiro, o envio do Espírito Santo. A ascensão foi necessária para que o Consolador viesse habitar nos crentes. João 14, 16 e 17. Por meio do Espírito Santo, a igreja recebeu poder e capacitação para cumprir a sua missão no mundo. Quarto, concessão de dons à igreja. Como resultado da ascensão, dons espirituais foram concedidos à igreja para sua edificação e crescimento. Efésios 4, do 8 ao 11. Intercessão e sacerdócio. Jesus atua hoje como advogado, mediador e sumo sacerdote dos cristãos perante o Pai. Preparação de lugar. Cristo declarou que subiria ao céu para preparar lugar para os seus seguidores. João 14, do 1 ao 3.
e a garantia de retorno. Os anjos prometeram que Jesus voltará da mesma maneira como subiu aos céus, trazendo esperança escatológica à igreja. E agora sim, a nossa última parte aqui do nosso estudo de Cristologia, que é Cristo na escatologia. Na escatologia cristã, o estudo sobre Cristo é o eixo fundamental que conecta a história da salvação e o seu desfecho final. Enquanto a ascensão marcou o início de sua glorificação lá no céu, a escatologia concentra-se em sua segunda vinda, ou parousia, e no estabelecimento definitivo do seu reino. A parousia, ou retorno glorioso, diferente de sua primeira vinda em humildade, a segunda vinda de Cristo é descrita como um acontecimento visível, repentino e revestido de glória. Promessa da ascensão. Em Atos 1:11, os anjos afirmam que Jesus voltará da mesma forma como subiu ao céu. Essa promessa fortalece a esperança da igreja e aponta para o cumprimento definitivo do plano de Deus. O propósito da segunda vinda. O retorno de Cristo não será para tratar novamente de pecado, pois a obra redentora já foi consumada na cruz. Sua volta ocorrerá para a plena salvação dos que aguardam fielmente e para estabelecimento do juízo final. Então, sua volta ocorre para a plena salvação dos que o aguardam fielmente e também para o estabelecimento do juízo final. E aí, eu vou mostrar para vocês os eventos chaves da volta de Jesus. Primeiro, o arrebatamento. Cristo virá buscar os seus, encontrando-os nos ares. Isso está em Tessalonicenses, primeira carta. Eu não anotei aqui, mas se não me falha a memória, capítulo 3, versículo 14. Se não estiver correto, eu depois coloco aqui na nossa correção. Manifestação gloriosa. Cristo retorna em glória visível. Juízo final. Cristo realizando a separação final. E o estado eterno. Deus e os homens na Nova Jerusalém. Vamos recapitular? Tudo começa, vamos dizer assim, os eventos chaves do retorno de Cristo é o arrebatamento em primeiro lugar, depois sua manifestação gloriosa, depois o juízo final e, por fim, o estado eterno. O estudo da escatologia não deve produzir medo, mas esperança. Ele revela que a história humana não é cíclica e sem propósito. Toda a história converge para o triunfo final de Cristo. E aí, como bônus, eu também coloquei aqui as profecias messiânicas e seus cumprimentos, um quadro bem grande, mas muito bonito, sobre profecias a respeito de Cristo messiânico e o seu cumprimento no Novo Testamento, através da pessoa de Jesus Cristo. Então, tem todos os assuntos, a profecia e o cumprimento. Para encerrar, eu quero agradecer a você que esteve conosco durante todo esse estudo de Cristologia. Se você ficou com alguma dúvida, pode nos mandar no comentário, pode criticar se você quiser também, dê um like se você gostou, se inscreva se você ainda não é inscrito, acompanhe a programação do nosso canal no YouTube da Igreja Admissão para o Mundo. Temos ali os cultos de doutrina, temos os cultos de círculo de oração, as lives dos cultos, temos podcast, temos muita coisa bem legal. Você também que quiser nos seguir ali também pelo nosso Instagram da igreja, eu vou deixar tudo aí linkado na descrição para que você que gosta, que está gostando da nossa programação aqui da nossa Igreja Admissão para o Mundo, para que
que você possa também até nos visitar se você quiser. Que Deus abençoe a todos vocês, meus alunos, meus irmãos em Cristo, que a boa mão de Deus esteja sobre vocês, os abençoando sempre. Até a próxima aula!